Boa noite, irmãos. Eu me sinto mais confortável embaixo, mas amém. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá, queridos. Prazer estar aqui com os irmãos. Faço sempre com muito temor essa responsabilidade de compartilhar da palavra. E a gente vai dar continuidade aqui ao que a gente começou na semana passada. Eu não vou ter tempo de recapitular o que a gente falou na semana passada. Eu estou com um peso muito grande do que o Senhor quer falar nesse tempo aqui hoje. Mas nós falamos sobre... A ideia da palavra são 2 pontos, que é o pecado e a expiação. E na semana passada nós falamos sobre o pecado, sobre o pecador e os pecados, o pecado sendo a natureza que nós recebemos depois da queda do homem em Adão, e os pecados que são o fruto dessa natureza que está dentro de nós. Então isso foi um problema na raça humana, porque uma vez que o pecado entrou, isso se tornou um problema. Então na semana passada nós gastamos o tempo aqui para entender o que era esse problema. Nós falamos aqui sobre por que a gente fez isso? Porque Hebreus nos fala que nós recebemos uma tão grande salvação. Então, para a gente entender o tamanho da nossa salvação, a gente precisa entender de onde que a gente foi tirado e aonde nós fomos colocados em Cristo. Então, nós falamos sobre essa questão. E hoje nós vamos entender qual foi a solução de Deus para esse problema, para a queda, para o pecado que vem enrustido desde Adão. E a solução desse problema é justamente a expiação de Cristo. Nós vamos entender mais detalhadamente o que é expiação aqui, mas a expiação é um fundamento, ela é essencial da nossa fé. Ela é um fundamento básico da nossa fé. Por quê? Porque se não há expiação, não tem cruz. Muitas religiões, o islamismo faz isso e outras religiões também, eles reconhecem que Jesus foi alguém que esteve aqui na terra, reconhecem que eles foram um profeta, mas se você vai ao Alcorão, você vai ver que eles retiram a obra redentora de Cristo. Então eles reconhecem Jesus, que ele foi vivo historicamente, foi uma pessoa que realmente viveu nessa terra, mas eles não entendem, não compreendem, não reconhecem o que a obra redentora de Cristo. Então isso é uma questão que anula o Evangelho. Então a expiação ela é fundamental por isso. Existem coisas no Evangelho que nós não podemos discordar, que são aspectos fundamentais. Se a gente discorda desse aspecto, a gente anula o Evangelho. Aspectos secundários, nós podemos pensar diferentes, mas aspectos primários, então negar a expiação é negar o Evangelho, porque você anula a obra redentora de Jesus. Então, se ela não aconteceu, nós continuamos caminhando para o inferno. Então, nós vamos fazer algumas etapas aqui, para a gente entender como que funciona a expiação, como que funciona essa solução que o Senhor nos deu. E o primeiro ponto que eu queria colocar para os irmãos, vou destacar 4 pontos aqui hoje, é que a raça humana, depois da queda, depois que o pecado entrou no mundo, ela se tornou alvo da ira de Deus. Então isso quer dizer que todos que nasceram, nós vimos fundamentos aqui na semana passada que mostram que todos aqueles que nasceram depois de Adão, nasceram com essa herança pecaminosa, essa tendência ao pecado, e a gente chama também essa natureza, a palavra também coloca ela como carne, e paixões, e coisas tudo que são voltados à própria satisfação do ventre do homem, dos seus próprios interesses, Então, quando o pecado entrou, o homem, a raça humana, se tornou alvo da ira de Deus. E nós falamos isso na semana passada, tanto que Paulo fala que nós éramos filhos da ira de Deus, e também fala que nós não éramos inimigos de Deus. Mas focando mais nessa questão da ira, o que é a ira de Deus? Vamos lá em Apocalipse, no capítulo 19, Elise, tô na NAA, tá? Valeu. Capítulo 19, nós vamos ler o 15, mas desde o 11,
João vem descrevendo ali o Cristo ressurreto, triunfante. A palavra fala que ele é o leão e o cordeiro. Na primeira vinda dele, ele veio como cordeiro, mas essa especificação aqui, né, essa característica de Apocalipse 19 já trata Cristo como o leão. Ele já não é mais o cordeiro, que ele foi o cordeiro, mas agora ele está vindo como o leão. E desde o versículo 11, João vem descrevendo essa pessoa de Cristo na autoridade suprema, né? E aí ele vai falando várias características, mas no versículo 15 ele fala assim: da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, uma das descrições que João faz do Cristo ressurreto e o leão de Judá, o Todo-Poderoso, é que ele vai vir com uma espada, da sua boca sai uma espada afiada, e que ele vai ferir as nações e vai reger essas nações com cetro de ferro, ou seja, com rigidez, com justiça. Então ele fala que ele mesmo pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. O que esse texto está querendo dizer? Não sei se os irmãos sabem o que é o lagar. Lagar era tipo um tanque onde se jogavam as uvas, e aí as pessoas entravam dentro do lagar com as uvas ali dentro, e elas iam pisando nas uvas, e elas iam esmagando as uvas, e aí com essas uvas sendo esmagadas, saía o suco da fruta da uva, e esse suco ele era tirado e ele é colocado para deixar ser fermentado, e aí a partir daí que fazia o vinho. Então, quando aqui João está falando que ele vai pisar o lagar, assim como se entrava no lagar e esmagava a uva para poder se fazer o vinho, isso é o que vai acontecer quando Cristo vier trazendo justiça. Quando Cristo vier sendo o responsável pelo cumprimento da ira de Deus. Então ele vai esmagar, a palavra literalmente é essa. E ele vai trazer com firmeza, ele vai reger com cetro de ferro, com muita firmeza. Por que eu estou falando isso, irmãos? Hoje, desde o início, desde o Éden, Deus vem tratando com o ser humano de várias formas, em várias dispensações. Hoje nós estamos vivendo a dispensação da graça. O tempo da tolerância de Deus. O tempo da paciência, da longanimidade de Deus. Só que isso não vai ser para sempre, irmãos. Uma vez que Cristo retorna, que ele pisa na terra, vai ser encerrada essa era de tolerância, de graça. E a partir do momento que ele pisa, vai ser iniciada a era da justiça de Deus. Onde as escolhas que nós fizemos nessa vida vão ser ali agora colocadas diante dele para a gente entender qual vai ser, para a gente saber qual vai ser o nosso destino final. Então, nessa época, nesse momento que João está descrevendo aqui, que é um cenário da segunda vinda, do retorno de Cristo, ele fala que Cristo vai vir dessa forma. E nesse mesmo texto, no versículo 19, Apocalipse 19, fala assim: e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Com sinais e feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que queima com enxofre. Os outros foram mortos com espada que saía da sua boca, daquele que estava sentado no cavalo, e todas as aves se fartaram da sua carne. Essa aqui é a ira de Deus, irmãos. Isso é a ira de Deus. É o castigo eterno que vai ser dado uma vez que Cristo retornar. Aqueles que não se posicionaram, que não receberam a Cristo, eles vão ser alvo da ira de Deus e da justiça de Deus.
E hoje se prega um evangelho onde assim, essas coisas não querem ser colocadas porque isso impacta aquilo que a gente às vezes entende, que a gente fica com pena de nós mesmos em algumas coisas. Mas é a verdade, irmãos. O tempo da graça é hoje. O tempo do acesso é hoje, da tolerância de Deus é hoje. O tempo de buscar o Senhor é hoje. O profeta falou assim: busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Porque vai chegar um momento que não vai ter mais como achar. E se nós não nos posicionarmos em Cristo, nós vamos ser alvos dessa ira de Deus. Mas isso não está destinado para a igreja. Isso não está destinado, Deus não vai enviar os seus filhos na reta da sua ira. Ele não vai fazer isso. Mas nós temos que entender que o tempo é hoje. Nós não podemos ficar adiando, postergando essas coisas. Então essa é a ira de Deus, irmãos. É a morte eterna, é o castigo eterno. E por que a ira de Deus se acendeu depois da queda do homem? Porque Deus é santo. E Deus sendo santo, Ele é incompatível com a depravação e com a corrupção que veio para a raça humana quando o pecado entrou. Então o homem, a raça humana, se tornou depravada e se tornou corrompida depois que o pecado entrou. E Deus, na sua santidade, Ele é incompatível com essas coisas, porque Ele é santo. Então seria incoerente da parte de Deus Ele assim, tolerar isso e abençoar isso, sendo que é o oposto de quem Ele é. Não faria sentido. E além disso, Deus falou para Adão e Eva no Éden: se vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Então Deus é vida. E vida, que eles fossem vida em abundância. Mas a queda, o pecado, a desobediência, a raiz de rebeldia contra Deus, ela gera morte. O salário do pecado é a morte. Então, se eu viver no pecado, o meu salário, o resultado final daquilo ali, eu trabalho, eu dedico o meu tempo, o meu empenho para a minha empresa, para no final do mês eu receber o meu salário. Então, se eu estou me dedicando o meu tempo e a minha devoção ao pecado, eu vou receber um salário lá no final, que é a morte. E Deus é vida. Então, por termos nascido nessa condição, irmãos, nós lemos aqui na semana passada que Davi fala no Salmo, que ele foi gerado, nascido, concebido, na verdade, o termo que ele usa, concebido em meio ao pecado, em meio a transgressões, na verdade. Então isso está sobre toda pessoa que nasceu depois de Adão. Então vamos ver aqui, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 9 e 10. 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Paulo fala assim: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como que, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, existe uma ira que está para vir. Mas Cristo nos livra dessa ira que está para vir. Então isso não está destinado para aqueles que foram feitos filhos de Deus, para aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo. E isso não quer dizer vir aqui bater um cartão uma vez por semana. Isso quer dizer que a minha vida, o meu íntimo, as minhas entranhas precisam pulsar Cristo. Tem muita gente achando que está salvo, irmãos, e está perdido. Mas Jesus é aquele que nos livra da ira vindoura. E lá ainda em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 8, fala assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios,
revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, quando nós estamos em Cristo, irmãos, quer a gente esteja morto, já tenha morrido, ou quer a gente esteja vivo quando Ele retornar. Se estamos em Cristo, nós não vamos ser alvos da ira de Deus. Nós vamos ser alvos da graça de Deus, do favor imerecido, daquilo que nós não éramos dignos, mas que Cristo fez por nós. Então a gente entendeu esse primeiro ponto, que depois da queda, a raça humana se tornou alvo da ira de Deus. Aí o segundo ponto, que Deus agora ele vai proporcionar, lá na lei de Moisés, uma solução temporária para que a humanidade não fosse consumida pela ira dele. E aí, essa solução é justamente a expiação. Que vai ser, Deus permite que essa ira que estava sobre nós, essa culpa do pecado que estava sobre nós, que ela fosse transferida para os animais. E era nisso que se concretizava os sacrifícios. Por isso que existia o sacrifício. E o conceito básico de expiação é exatamente esse, é você transferir a culpa ou desviar a culpa. Então é uma culpa que ela vinha sobre mim e a expiação faz com que ela seja desviada para um outro lado. Então esse é o conceito básico de expiação. Vamos ler lá então alguns versículos lá em Levítico 16 para a gente entender como que isso funcionava lá na lei de Moisés. Depois, se os irmãos quiserem, podem ler o Levítico 16 inteiro, que ele vai dar uma série de descrições detalhadas de como funcionava a expiação. Nós vamos ler só alguns versículos-chave aqui para a gente ganhar tempo e entender o contexto geral. Então vamos lá. Levítico 16, versículo 11. Fala assim: Arão, que era o sumo sacerdote, fará chegar o novilho da oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Matará o novilho da sua oferta pelo pecado. Vamos comentar esses versículos depois. Agora vamos lá para o 15, Levítico 16, 15 e 16. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu, e fará com que esse sangue, assim como fez com o sangue do novilho, ele aspergirá no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa da impureza dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Agora vamos lá para o versículo 20 e 21. 20. Depois de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo, porá as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Agora vamos lá no 29. E isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º dia, no 7º mês, ao 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural, nem da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. Então nós vemos aqui no versículo 11, o que a palavra fala? Arão, ele fazia primeiramente uma expiação por ele e pela sua família. Então, o pecado, a transgressão que era a culpa que estava sobre Arão e sobre a casa dele, ela era transferida para esse animal, e esse animal recebia o que Arão e sua família deveriam receber, que é o quê? A morte. Ele morria.
E aí depois, no versículo 15 e 16 que a gente leu, falou que Arão fazia isso também pelo pecado de todo o povo de Israel. Então todo o pecado do povo, ele era transferido, fazia expiação, era desviada a culpa, ela ia para o animal, e aí Deus, a justiça de Deus era saciada ali. Já no versículo 20 e 21, ele fala assim que ao colocar a mão sobre o animal e confessar as iniquidades do povo, ele estava ali naquele ato transferindo para o animal as transgressões e os pecados do povo. E no versículo 29 e 30, Deus ordena que essa prática seja feita anualmente, no dia da expiação. É o Yom Kippur, né? É uma das datas mais relevantes do calendário judaico, se não for a mais relevante. É o dia da expiação, o dia da purificação, o dia que o nosso pecado vai ser esquecido, vai ser transferido e que nós vamos ser feitos puros aos olhos do Senhor. Mas a gente pergunta, por que os animais? Por que Deus escolheu os animais para fazer isso? Porque somente, queridos, um sangue inocente pode purificar algo que é culpado. Você não pode pegar um sangue culpado para purificar um outro culpado. Não dá para fazer isso. E os animais, aos olhos de Deus, eles são inocentes. O animal não tem consciência. Deus não imputa pecado num leão quando ele mata a sua presa para se alimentar. Ele não tem consciência. Então isso aí não faz do animal, alguém que seja julgado pelo pecado. Então, como o animal, aos olhos de Deus, era algo inocente, era um sangue inocente, o sangue inocente poderia receber a culpa que era do sangue culpado. Então, por isso que ele era... Deus aceitava os animais como sacrifício pelos pecados do povo. E um sangue inocente precisa ser derramado para purificar o pecado do povo culpado. Então a ira de Deus, que estava destinada para o homem, na expiação, ela é desviada e ela vai para o animal. Mas não era qualquer animal também, irmãos. Vamos lá em Levítico 22, a partir do 17. Levítico 22, 17 fala assim: o Senhor disse a Moisés: fale a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel, diga-lhes, quando um homem da casa de Israel ou um dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta ao Senhor em holocausto, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, que seja aceitável, deverá oferecer um macho, sem defeito, seja do gado, do rebanho de ovelhas ou de cabras. Porém, todo que tiver defeito, esse vocês não poderão oferecer, porque não será aceito em favor de vocês. Então, além de ser alguém inocente, precisa ser alguém perfeito. E nessa época, na terra, existia algum homem inocente? Será que existia, irmãos? Existia algum homem perfeito? Sem nenhum tipo de mácula, nenhum tipo de mancha? Então tinha que ser um animal. Não tinha outra opção. Então, a expiação através do animal, ela foi uma solução temporária de Deus para que as pessoas não fossem consumidas pela ira de Deus. Mas nós vamos para o terceiro ponto agora. Primeiro ponto, a raça humana está no alvo da ira de Deus. Segundo ponto, Deus permite que a ira que estava destinada às pessoas fosse transferida para os animais. E o terceiro ponto, Cristo assume a posição do Cordeiro e recebe a ira de Deus em nosso lugar, em nosso favor. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do 21. Pedro 2, 21, a partir do 21 fala assim:
Porque para isso mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Então, irmãos, quando o Filho de Deus pisou nessa terra, pisou alguém inocente e perfeito, e alguém que era apto para fazer algo que até aquele momento ninguém era. Então o Filho de Deus, ele não cometeu pecado, ele não tinha engano, ele não tinha mácula. Então ele atendia todos os critérios, todas as exigências de Deus, para que houvesse uma expiação, um desvio da culpa. Era um sangue inocente. E era alguém perfeito. Não houve pecado em Cristo Jesus. Então, porque ele é inocente e perfeito e não cometeu pecado, ele nunca se rebelou contra Deus. Ele foi o único homem nessa terra que não teve essa raiz de rebelião contra Deus. Então ele foi a única oferta que Deus aceitava, Deus pudesse aceitar, foi Cristo. E a vida de Jesus, ela não era uma ofensa a Deus, muito pelo contrário, irmãos. A santidade de Cristo era perfeitamente compatível com a santidade de Deus. Então ele era o homem que podia fazer intermediação entre nós e o Pai. Ele era o homem que podia nos reconciliar de volta com o Pai. O Filho de Deus, 100% homem e 100% Deus. Ele era aquele que podia fazer isso. Olha que Hebreus capítulo 4 fala lá. Hebreus 4, a partir do 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E o texto fala, irmãos, que ele foi tentado em todas as coisas. Se ele foi tentado, ele poderia ter escolhido ceder à tentação. Mas ele escolheu viver de uma forma justa, de uma forma santa. O texto que nós lemos aqui é muito interessante, que ele fala que ele escolhia se entregar àquele que julga retamente todas as coisas. Ele não tomava a ofensa para si mesmo. Ele confiava na justiça do Pai. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, a partir do 18 fala assim, 2 Coríntios 5, 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos a vocês que se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus, irmãos. Isso aqui precisa mexer com a gente, irmãos. Não dá para a gente ler isso aqui, isso não queimar no nosso coração.
Ele nos reconciliou. Aquele que era, irmãos, o único homem inocente dessa terra, o único. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. O nosso pecado, não era o pecado dele não. O nosso pecado estava sobre ele, para que nele a gente fosse feito justiça. Porque o que nós merecíamos era o que foi aplicado sobre ele. A morte deveria ser para nós. Mas porque ele foi santo, porque ele foi perfeito, porque ele era totalmente compatível com a santidade de Deus, ele pode ser esse que nos reconciliou de volta com ele, com o Pai. Então, meus irmãos, pela obra de Cristo, a ira que estava sobre nós foi transferida para Ele. Amém. Obrigado. Obrigado, Pai. Não, irmãos, a ira que estava sobre nós foi transferida para Ele. E Ele fez isso de forma plena, completa, eterna. E a gente pode entender quando João Batista, quando vê Jesus vindo em direção dele, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos aqueles que estão em Cristo, irmãos, não estão mais sobre o poder do pecado. Essa é a nossa liberdade. Essa é a verdadeira liberdade, irmãos. Nós não estamos mais agindo segundo o sistema e o príncipe desse mundo. Nós somos libertos de um império. Então Ele é o Cordeiro de Deus, irmãos, que tira o pecado do mundo. Então, Cristo, os animais, na verdade, eles tipificavam, numa forma temporária e limitada, o que Cristo foi. Então, a expiação que Cristo fez, ela foi muito mais plena, porque nós estamos falando de um homem inocente, do Filho de Deus. Então nós vimos aqui os 3 primeiros pontos: que a raça humana depois da queda se tornou alvo da ira de Deus. Segundo ponto, que Deus permite que essa ira que estava destinada às pessoas fosse transferida para os animais. Terceiro ponto, que Cristo assume a posição de cordeiro e recebe a ira de Deus em nosso favor. E o quarto ponto, que a expiação de Cristo é muito superior à dos animais, e foi muito mais perfeita, e foi definitiva. O povo de Israel, eles tinham que fazer isso rotineiramente, periodicamente. Nessa cerimônia do dia da expiação, era uma vez por ano. Mas o povo fazia, se você ler ali o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, você vai ver ali, principalmente ali Deuteronômios e Números, o Levítico, que existiam vários tipos de sacrifícios para vários tipos de situações. Mas o sacrifício de Cristo, ele foi único e ele foi perfeito. Porque o que acontecia, irmãos? Lá antes de Cristo vir, através da expiação pelos animais, o povo era livre da culpa do pecado. Essa culpa ela era desviada para o animal. Então eles se faziam livres da culpa, mas eles não eram livres do poder do pecado.
Por que eles não eram livres do poder do pecado? Porque não tinha quem os libertasse do poder do pecado. Então eles faziam aquele sacrifício, eles eram, a culpa era desviada, eles eram considerados puros aos olhos do Senhor, mas como não havia Espírito Santo convencendo, eles voltavam a pecar. Então quando Cristo vem, Cristo, além de nos livrar da culpa do pecado, Ele nos livra do poder do pecado. O pecado já não mais nos domina, irmãos. Agora nós não somos mais como o povo era lá atrás, porque teve alguém que pôde definitivamente nos livrar do poder do pecado. E Ele nos livra da culpa, porque recaiu sobre Ele o peso do pecado, dessa herança que nos fazia ser reprovável aos olhos de Deus. Então nós somos livres da culpa por causa disso, e do poder, porque houve uma libertação definitiva. Então, irmãos, a expiação de Cristo, ela foi completa e definitiva, porque a sua obra redentora, que Cristo fez, ela fez com que o Espírito Santo pudesse ser derramado e pudesse habitar em nós e nos convencer constantemente do nosso pecado, da nossa justiça e do nosso juízo. Lá em João capítulo 16, João fala assim, a partir do versículo 7, Jesus falando para os discípulos, né, já estava vivendo seus últimos momentos aqui na terra, e ele fala assim: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus estava consolando os discípulos aqui. Se a gente pegar esse texto um pouquinho mais no início, Jesus vai falar que quando ele começa a anunciar essas coisas, que ele estava indo para o Pai, que o tempo do Filho do Homem nessa terra, ele estava chegando ao fim, os discípulos foram tomados de tristeza. O texto vai falar isso. Mas ele consola os discípulos falando isso, que quando ele fosse para o Pai, o Espírito poderia ser derramado. E até aquele momento, mesmo assim, mesmo nos evangelhos a gente vai lendo que os discípulos eles iam aprendendo a teoria, mas eles tinham muita dificuldade de praticar. Existia sim algumas exceções onde o Espírito Santo vinha e trazia algo, como aconteceu com Pedro, quando ele fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus fala para ele: não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas o Espírito do meu Pai. Então teve essas questões temporárias, mas quando Jesus foi preso, todos fugiram. Judas traiu, Pedro negou, obrigado, mano, e todos fugiram. E a gente vê nos evangelhos uma postura ainda muito imatura dos discípulos, porque os discípulos, quando receberam do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, a residência do Espírito Santo, aí é que eles foram plenamente transformados. E Jesus fala que para o Espírito ser derramado, ele precisava ir para o Pai. Então essa questão foi resolvida. Por isso que o sacrifício de Cristo nos resolveu esse problema do pecado definitivamente. Porque agora, com o Espírito Santo habitando dentro de nós temos agora a questão que nós somos revelados do nosso próprio pecado. E o Espírito pode nos trazer e nos convencer das coisas que nós fazemos que não estão alinhadas com aquilo que é a vontade e o desejo de Deus para as nossas vidas. Então por isso que a expiação dele foi perfeita, e por isso que ela foi definitiva, porque animal nenhum tinha poder de fazer isso, irmãos. E nós vamos finalizar aqui lá no livro de Hebreus. Vamos ver alguns trechos aqui que vai confirmar todas essas coisas. Depois eu queria encorajar os irmãos a lerem Hebreus do capítulo 7 até o capítulo 10. Ele vai falar sobre isso de uma forma magnífica, irmãos. É maravilhoso esses capítulos de Hebreus.
E ele nos faz entender de onde nós saímos, de onde nós fomos colocados em Cristo Jesus e o que ele fez por nós. Vamos lá então em Hebreus 9, a partir do versículo 11. Fala assim: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e do touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aleluia, irmãos, glória a Deus por isso. Isso aqui é muito além. Um animal nenhum pode fazer isso, irmãos. O sangue dele é infinitamente maior e mais perfeito que os animais. Por isso que a purificação, a expiação que ele nos proporciona é definitiva e é capaz de nos livrar da nossa natureza pecaminosa, dessa herança que nós falamos dela na semana passada. Lá em Hebreus, no 9 ainda, vamos lá no versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Aleluia! Aplauda o Senhor, irmãos! A próxima vez que Ele vier, Ele não vai vir mais para tirar pecado não, isso Ele já fez. A próxima vez que Ele vier, é o motivo que a gente vive, é a nossa esperança, é a nossa eternidade. É a recompensa eterna com Ele, irmãos. Aí acabou pranto, acabou choro, acabou dor, acabou pecado. Nós nunca mais vamos ofender a Deus, irmãos. Nunca mais. Ele aniquilou definitivamente o poder do pecado sobre nós. Ele resolveu o problema de uma vez por todas. Ele fez não ser mais necessário aquele sacrifício recorrente, porque Ele foi aos céus. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, fazendo intermediação entre nós e o Pai, nos reconciliando com o Pai. Vamos lá em Hebreus 10 agora, irmãos. Hebreus 10, a partir do 11. Fala assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo,
Porque após ter dito: esta é a aliança que eu farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e as escreverei sobre a sua mente. E acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão dos pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelos pecados. Nosso pecado foi remido, irmãos. Acabou. Já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A expiação dos animais não conseguia remover o pecado. Ele fala aqui, nunca, jamais podem remover o pecado. Elas não podiam fazer isso, mas Cristo fez. Cristo pôde. E Ele é único e suficiente. E Ele nos deu o seu doce Espírito Santo, para que nós fôssemos remidos. Remidos. Animal não podia remir. Nós fomos remidos dos nossos pecados. Definitivamente. Não temporariamente. Eu queria ler um último texto com os irmãos. Que está lá em Isaías 53. Eu queria pedir que o Senhor quebrantasse o nosso coração para ler esse texto. Para que, se algum coração ainda que não está totalmente rendido e totalmente entregue, totalmente livre, ao ler isso aqui, que o Espírito venha e derrube toda a barreira, quebre toda interferência, toda fortaleza, para que o reino entre em cada coração. Espírito Santo, em nome de Jesus, quebra toda barreira aqui, para que o teu reino avance nas nossas vidas, para que o teu evangelho chegue pleno nas nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Faz isso, essa obra que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus. Isaías 53, a partir do 3. Ele era o desprezado e o mais rejeitado entre todos os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado das terras dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias,
e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho e de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Irmãos, não tem nada que a gente vai viver, tenha vivido, vai viver nessa vida, que chegue perto disso aqui. Não tem nada, irmãos, que pode se comparar ao que ele passou. Ele não só morreu uma morte física, ele carregou pecado passado, presente e futuro da humanidade. Quando Jesus estava ali no Getsemane, ele intercede ao Pai e fala assim: Senhor, se possível, livra de mim esse cálice. O que estava acontecendo ali, irmãos? Esse texto, a maioria das vezes, é entendido como um temor de Jesus de passar pela cruz, da dor física. Eu não vou dizer que Jesus, como homem, não teve receio da dor física, mas Jesus sabia que quando ele estivesse na cruz, levando o pecado de todos nós, ele ia pela primeira vez na sua vida perder a comunhão com o Pai. Porque Deus, na sua santidade, não conseguiu manter comunhão com Jesus naquele momento onde ele carregava todo o meu pecado. E Jesus olha na cruz e fala: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, o suor de sangue de Jesus, a agonia de Jesus, eu pelo menos creio que é muito mais por essa comunhão rompida do que pela dor física. Porque não tem nada nessa vida que pode valer mais do que a nossa comunhão com o Pai. Nada, irmãos. Então, irmãos, eu queria orar com os irmãos, porque para a gente responder ao que Ele fez por nós, nós precisamos entender o tamanho da salvação que nós recebemos. Irmãos, se isso entrar no nosso coração, é impossível a gente continuar vivendo da mesma forma. Se isso penetrar nas nossas entranhas, é impossível a gente permanecer no pecado. É impossível a gente, mesmo quando estiver sozinho, quando ninguém estiver vendo, nós não vamos querer deleitar a nossa alma no pecado, porque nós recebemos e entendemos o tamanho da grande salvação que nós recebemos. Então que o Senhor nessa noite traga sobre nós revelação do tamanho da salvação que nós recebemos, do que significou essa expiação que Jesus fez por nós, da transferência que era nossa, estava sobre Ele. E irmãos, Paulo, quando ele entende isso, ele chega a uma conclusão muito óbvia. Ele fala: o que eu vou fazer diante de tudo isso, a não ser servir esse Senhor, fazer a sua vontade. Então, irmãos, se a gente ainda não está vivendo dessa forma, a gente ainda não compreendeu o tamanho da salvação que nos foi dada. Mas eu creio que nessa noite o Senhor quer renovar isso em nós. O Senhor quer trazer esse entendimento para que nós vivamos como filhos de Deus, que foram livrados dessa ira vindoura, para que tudo que eu fale, tudo que eu faça, a forma que eu me porto, exale glória de Deus, exale vida de Cristo, e que eu passe a amar mais a Ele do que a mim mesmo,
E que eu chegue a uma consciência como Paulo, que convém que eu diminua e que ele cresça. Porque tudo que nós temos, tudo que nos foi feito, tudo que nós recebemos, toda a sabedoria, toda a graça, toda a palavra vem dele. Nada vem de nós, irmãos. Tudo foi por causa do sacrifício dele. Tudo foi por causa da obra redentora dele. Nada provém de nós. Então que em nome de Jesus a gente pode cantar aqui antes. E eu queria pedir para você orar, irmãos. Nós vamos orar juntos depois. Mas eu queria pedir para você orar e perguntar ao Senhor: Senhor, eu tenho compreendido o tamanho da minha salvação? E eu tenho respondido com vida, com a minha vida, ao tamanho da salvação que eu recebi? E se o Espírito Santo, irmãos, te falar que não, o que a palavra fala hoje para você é: se arrependa, se humilhe, confesse o seu pecado. E aí, a partir desse momento, Paulo fala assim, que deixando para trás as coisas que para trás ficam, agora eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se o Espírito te revelar isso, se arrependa e deixe essas coisas. Assim como Jesus falou para várias pessoas: agora vai, não peques mais. Ele fala para nós agora: se arrependa e vai, não peques mais. Tome posse do Espírito que foi derramado. Não viva isso pela metade. Não fique comendo de migalha quando tem um banquete. Deus é infinito, irmãos. Deus almeja, deseja se revelar a nós. Mas se nós não estamos dando lugar a Ele, isso vai ser algo limitado na nossa vida. E eu creio que nessa noite o Senhor quer quebrar barreiras aqui nesse lugar. O Senhor quer tirar ídolos da frente dele nesse lugar, para que Ele seja a primazia, a prioridade, e que tudo na nossa vida passe por Ele, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Vamos orar. Ora aí, irmãos. Vamos cantar aqui com os irmãos. Teu sangue leva-me a lei, todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue.
véu do santuário sendo rasgado. Nós somos livres, irmãos, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo, vivo caminho que Ele mesmo nos consagrou. Aleluias. Irmãos, vamos orar. Só queria, antes de orar, nós lemos aqui em Isaías que a palavra fala que agradou a Deus moê-lo. Só queria esclarecer que Deus não teve nenhum prazer na morte de Jesus, irmãos. Tanto que quando o Filho expirou, morreu, houve terremoto, houve trevas da manifestação da ira de Deus. Mas agradou porque o que Ele fez nos reconciliou de volta para Ele. Por isso que agradou a Deus, porque agora nós somos feitos filhos de Deus. Então nós vamos orar. Se você quiser ficar de joelhos, se você ficar em pé, fique como o Espírito te direcionar. Mantenha seu coração contrito diante do Senhor. Pai, nós queremos nos colocar, Pai, como pequenos, não merecedores, indignos. Nossos corações são corrompidos, são depravados, mas o Senhor, Pai, o Senhor tomou sobre si o nosso pecado, a nossa transgressão, e fez justiça por nós. E hoje nós fomos justificados e somos achados justos, não por algo que nós possamos ter feito ou que podemos vir a fazer, mas por causa do seu sacrifício, por causa dessa expiação que tirou o pecado de nós e nos conduziu ao Pai. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos e pela minha vida nessa noite, para que nós possamos entender o tamanho da nossa salvação, Pai, para que nós possamos entender o que significou a obra redentora de Cristo, para que nós possamos responder com vida. Pai, se há alguém aqui morno, eu quero declarar em nome de Jesus o Teu Espírito entrando e aquecendo corações. Eu quero declarar vida nova sendo derramada. Eu quero declarar o Espírito Santo sendo intenso. Eu quero declarar sensibilidade ao Teu Espírito Santo. Eu quero declarar, se há ídolos tomando na vida de irmãos aqui, que sejam quebrados, destruídos, Pai, para que o Senhor tenha primazia, para que o Senhor tenha o lugar de primeiro, de destaque, de prioridade nas nossas vidas. Quebra toda barreira, toda fortaleza das trevas e nos dá entendimento espiritual, para que a gente veja com os Teus olhos e para que a gente viva uma vida que agrade ao Senhor. Obrigado, Pai, por esse tão grande sacrifício, por esse tão grande amor, Pai. Nós não temos como retribuir, e nisso se manifesta a Sua graça, Pai. Por isso nós somos alvos da Sua graça, porque não temos nada que podemos fazer a respeito. Só nos render, nos prostrar e confiarmos e nos entregarmos ao Senhor. Faz isso sobre nós, Pai. Faz isso sobre nós. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.